aprendemos a calcular a rapidez média. Vejamos, nesse momento, a velocidade média, que é definida a partir da razão entre o componente do deslocamento pelo intervalo de tempo desse deslocamento. Está expresso por meio dessa equação. Velocidade média igual ao deslocamento, ou o componente do deslocamento, sobre o intervalo de tempo. Eu vou calcular a velocidade média para o mesmo problema apresentado do Shinkansen, que percorre a distância entre Tóquio e Osaka, de 397 km em até 4 horas. Então a velocidade média entre os dois lugares será de 397 km dividido por 4 horas, que será igual a 99,2 km por hora. Como o deslocamento é um vetor, o componente do deslocamento pode ser um número positivo, nulo ou negativo. No movimento de ida, a velocidade média, 99,2 km por hora, coincide com a rapidez média, pois o trajeto é a favor do referencial. A velocidade média para ir e voltar sem sair do trem e considerando que não há atrasos é a velocidade média de ida, 397 km dividido por 4 horas, menos a velocidade de volta, que será dado pela razão 397 km por 4 horas. O resultado desse cálculo será igual a zero. Assim, a velocidade média no movimento de ida e volta é nulo, pois como a velocidade média é uma grandeza vetorial, o sinal deve ser negativo, contrário ao referencial no movimento de volta. Ou, entre as palavras, o trem está retornando à origem. Outra forma de pensar é que o deslocamento total é nulo. O deslocamento total é o deslocamento na ida mais o deslocamento na volta. Mas nós vemos que o deslocamento na volta é um vetor que se opõe ao referencial utilizado. Estamos definindo a velocidade média pela primeira vez, apesar de já termos falado sobre ela anteriormente, mas de uma forma conceitual. Aqui estamos operacionalizando o seu significado. Vamos agora calcular a velocidade média a partir do movimento do estudante na sala de aula. Lembre-se que a velocidade média pode assumir valores positivos, nulos e negativos. Para obter a velocidade média, divida o componente do deslocamento pelo intervalo de tempo necessário para percorrer esse deslocamento. Vamos iniciar com o intervalo de tempo entre 0,5 segundos e 2,0 segundos. Agora você já sabe como ler esses valores no eixo dos tempos, no eixo horizontal. E também sabe ler o deslocamento no eixo vertical, no eixo das posições. Olhe no gráfico agora ΔX1, que é o deslocamento, e o intervalo de tempo ΔT1. A velocidade nesse primeiro trajeto, então, é a razão entre 1,2 metros dividido por 1,5 segundos. A velocidade média é igual a 0,80 metros por segundo. Note agora um novo conceito. A reta que une o ponto inicial ao ponto final. A reta tem uma inclinação positiva quando a velocidade média é positiva. O sinal da velocidade média, o sinal positivo, mostra o tipo de inclinação da reta. Em um gráfico da posição versus o tempo, entre os pontos inicial e final do movimento considerado. Então, nesse caso, a reta tem uma inclinação positiva, quando a velocidade média é positiva. Vejamos um segundo intervalo, entre 0,5 segundos e 3,5 segundos. Identifique o intervalo de tempo ΔT2, que será igual a 3,0 segundos, e o deslocamento da posição inicial, 0,4 metros, à posição final de 1,6 metros, ou seja, um deslocamento de 1,2 metros. Vejamos então o cálculo da velocidade média. A velocidade média nesse segundo trajeto é de 1,2 metros dividido por 3,0 segundos, ou mais 0,40 metros por segundo. Veja que a velocidade média nesse trajeto é positivo. Então, a reta tem inclinação positiva quando a velocidade média é positiva. Agora veja que essa inclinação
em relação ao eixo horizontal, ao eixo dos tempos, é uma inclinação menor do que a velocidade média no primeiro trajeto. Vejamos. Velocidade média no primeiro trajeto, velocidade média no segundo trajeto. A inclinação é menor. Consideremos agora o terceiro trajeto, entre 3,5 segundos e 5,0 segundos. Identifique o intervalo de tempo ΔT3 no gráfico. O deslocamento agora se dá da posição 1,6 metros para a posição 1 metro. O deslocamento é uma variação, posição final menos a posição inicial. A posição final é 1 metro e a posição inicial 1,6 metros. Então, a variação da posição, ou o componente do deslocamento, é negativo. Esse sinal negativo representa esse deslocamento negativo, ou seja, de volta à origem. Assim, 1,0 menos 1,6 será igual a menos 0,6, dividido pelo intervalo de tempo de 1,5. Então, nesse terceiro trajeto, a velocidade média é de menos 0,40 metros por segundo. Note agora que a reta tem uma inclinação negativa, pois a velocidade média é negativa. E um quarto intervalo, de 0,5 segundos a 5,0 segundos. Identifique esse intervalo de tempo no eixo horizontal. Então, a velocidade média nesse intervalo será de mais 0,13 metros por segundo. Observe a inclinação da reta. Essa inclinação é positiva, porque a velocidade média é positiva, mas essa inclinação é menor que a de V1 e menor que a de V2. A inclinação de V3, como vimos, é negativa. Nas próximas aulas, vamos ver também que a magnitude da velocidade 0,80, 0,40 e 0,40 é numericamente igual ao valor da inclinação da reta. Saiba que a reta tem inclinação nula, paralela ao eixo dos tempos, quando a velocidade média é nula.